composto pela senhora Meretíssima Débora, senhor advogado de acusação e advogada de defesa. Como está dito, que entre o primeiro réu, que entre Judas Iscariote, um dos seguidores de Jesus. Promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim, prometo. A palavra está no advogado de acusação. Obrigado, Meretíssima. Judas Iscariote, seguidor de Jesus. Digamos que um discípulo de gente diferente, muito diferente. Judas, quero lhe fazer uma pergunta. O que você fazia entre os seguidores de Jesus? Eu era um seu discípulo, contemplava todos os milagres. Não dá. Falaste bem, era um dos seus seguidores, mas logo em seguida você o traiu. Você tem parte na morte do Messias. Protesto Meretíssima, protesto concedido. Judas foi um dos mais elogiados seguidores de Jesus. Esteve sempre presente no derramar da unção. Por isso digo que não há culpa alguma sobre ele. Protesto, Vossa Excelência. O argumento da senhora advogada de defesa não é válido. Concedido. Quando Jesus falou que um entre eles o trairia, ele foi muito claro. Ele disse que aquele que metia a mão no prato o trairia. E quem será que estava metendo a mão no prato naquele momento? Ah, ele me pegou de surpresa. Eu já havia pegado no prato, não me falou essa frase. Você acabou de confessar que foi você. E não foi só aí que ele participou nesse ato de crueldade. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. E ainda traiu o mestre com um beijo. Protesto Meretíssima, concedido. O advogado de acusação também não viu o crime nervoso. Ele estava tomando um falso pacto. E sendo assim, é preciso ter prova. Senhor advogado de acusação, apresente a esse tribunal as suas provas. Muito bem. Não estão comigo, mas estão com Judas. Judas, mostre sua mão a esse tribunal. O que diz agora? A cruz que Jesus carregou era sua. Os pregos e sofrimentos também eram seus. Você tem parte na morte do Messias, sim. A cruz não é só minha. Não é só minha culpa. A culpa também do sacerdote Caifás. Ele e os sacerdotes me pressionaram a fazer. Me deram dinheiro. Eu aceitei. Quantos de vocês vão precisar de dinheiro? Soldado, leve o resto da história até o fim do julgamento. E que faça entrar o segundo réu, que ele, o sacerdote Caifás. Arebaba. Você promete dizer a verdade, somente a verdade? Sim, prometo. A palavra está com o advogado de acusação. Obrigado. Caifás, primo de Anás, sumo sacerdote em exercício no ministério de Jesus. Caifás, quantos anos você serviu ao Império Romano? 18 anos. Fui um ótimo homem de tudo. O que você está substitui a ele então? E você colaborou muito com os romanos, não foi? Processo Meretíssima, processo negado. Pode continuar. Pega. Obrigado, Vossa Excelência. Pois é, estou analisando aqui os fatos, percebi que você foi o primeiro a encomendar a morte de Jesus. Fez isso a fim de salvar a nação. Processo Meretíssima, concedido. Os líderes de Deus sabiam que não tivesse Jesus, os romanos poderiam discipliná-los. Sendo assim, Roma deu liberdade parcial aos judeus, com a condição de serem discretos e obedientes. Protesto. Concedido. Os líderes judeus prenderam Jesus sobre um preceito teológico, a blasfêmia. Mas o que o tribunal romano tinha a ver com blasfêmia? Pela da cultura dos judeus. Certamente eles não julgariam essa acusação. Sendo assim, você teve sim participação na morte do Messias, Caifás. A cruz é sua. Minha, porque a culpa é mais de Barrabás do que minha. Ele sim, a cruz era dele, e Jesus que foi no lugar dele. Soldado leve réu, para guardar até o fim desse julgamento. E faça entrar o terceiro réu, que entre Barrabás. Garrafa. Você promete dizer a verdade, somente a verdade? Sim, prometo. A palavra está no advogado de acusação. Barrabás havia tomado parte uma rebelião contra os romanos. Embora ele fosse inimigo de Roma, talvez ele fosse o seu herói de Deus. Mas o
Protesto. Protesto é verdade. Prossiga. Barrabás, ora, por ocasião da festa da Páscoa, ele continuava salvando ser escolhido pelo povo. Se ele escolher Barrabás, a culpa não é do meu cliente. Protesto. Entendido? Um herói para os judeus, ele era Barrabás, o povo escolheu ele porque achavam que ele era um herói. Mas, ironicamente, Barrabás também foi acusado pela mesma acusação com qual acusaram Jesus. Por dizer que ele era rei dos judeus, acharam que ele ia se rebelar contra Roma, mas não. Sendo assim, Barrabás, entendendo os seus atos, você tem parte sim na morte do Messias. A cruz também é sua. Eu não tenho culpa pelo sangue derramado na cruz, nem pela vida que ocupou. A culpa é de Pôncio Pilatos. Ele matou Jesus. Soldado leva essa história até o fim, somente para matar o Cristo. E que faz entrar Pôncio Pilatos. Promete dizer a verdade, somente a verdade. Sim, prometo. Calado está com o advogado de acusação. Muito obrigado, Felicíssima. Pôncio Pilatos, onde é que você enxerga a sua culpa? Eu? Nenhuma culpa cai sobre mim. Vou ver se eu escrevo. Você não cai nenhuma culpa sobre você. Você autorizou crucificar em Jesus. A cruz também é sua, sim. Protesto, Vossa Excelência. Concedido. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, ele continuava a escolher o ser escolhido pelo povo. Se ele escolher Barrabás, a culpa não é do meu cliente. Como disse a minha advogada, era uma festa dos judeus. Eu apresentei os dois presos e o povo pediu para que eles pegassem Barrabás e crucificassem Jesus. Portanto, a cruz não é minha, e sim do povo. Obrigado. Eu tenho a prova de que meu cliente é inocente. Aqui está o recipiente onde ele lavou as suas mãos. Sendo assim, não vejo culpa alguma sobre ele. O advogado de acusação tem algo. Bem, obrigado, Felicíssima. Pilatos deixou que a multidão tomasse a decisão de crucificar Jesus. Embora tenha lavado suas mãos, sua culpa permanece. Sendo assim, não invente desculpas. Assuma as responsabilidades por seus atos. Sem mais. Obrigado, Jesus. Soldado leva em sua custódia até o fim do julgamento. O senhor advogado de acusação e a senhora advogada de defesa terão 2 minutos para terminar sua participação nesse tribunal. Senhores jurados e demais presentes, diante deste tribunal, diante de todos aqui presentes, venho complementar meus argumentos diante deste tribunal. De todos os depoimentos aqui declarados, eu posso afirmar com toda a convicção que os meus clientes são inocentes. Judas Iscariote era um servo do Senhor, era um de seus discípulos, que tinha uma vida, digamos, que santa diante de Deus. Se fez tudo o que fez, foi por amor a Cristo. A intenção de Judas era construir um templo com as 30 moedas de prata. Por isso declaro meu cliente inocente. Caifás era um grande religioso. Por isso declaro inocente. Fez tudo a fim de salvar a nação. O próprio Cristo disse que haveria um falso profeta. Barrabás, um herói. Ele tirava dos ricos para dar aos pobres. Não há mais nada a dizer, pois ele é totalmente inocente. Pôncio Pilatos, ao meu cliente não tenho o que dizer. Não enxergo culpa alguma sobre ele. Por isso declaro totalmente inocente. Sem mais, excelência. Obrigada. A palavra está com o advogado de acusação. Vossa Excelência, senhores jurados, minha cara companheira, colega, advogada de defesa e demais presentes. Estou perplexo diante desses argumentos totalmente sem mérito. Agora analise a realidade dos fatos comigo. A doutora argumenta a situação de Judas usando uma estratégia semiótica. Se Judas quisesse realmente ter construído um templo, ele teria construído. Agora eu pergunto a vocês aqui presentes: existe algum templo construído por Judas? Eu creio que não. E Caifás, um religioso, se ele fosse um religioso, ele saberia que Jesus era o Messias enviado. Barrabás, um herói, só se for herói para aqueles que não querem carregar na sua cruz. E Pôncio Pilatos não tem como declarar esse inocente. Um procurador romano
tem a certeza de que entre esses acusados existe total culpado. Então, porque para aquela cruz existe o dono, para os escravos e as batatas existe o povo. Então, que apareça o verdadeiro dono da cruz. Muito obrigado. O júri terá pausa pela dúvida instante e em seguida será dado o veredito. A culpa é de vocês. Nada que ele era governador naquela época. Se matou, tira Deus do inferno. A Berenice montará algo de nós. De acordo com as provas apresentadas e com os argumentos, os senhores jurados chegaram à conclusão que, ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Ele realmente foi levado a uma cruz que não era dele. Quando o Pai disse que estava em seus planos de redenção, logo, Jesus teria de carregar uma cruz que não era dele. E assim o fez. Inocentemente, ele levou sobre si dores que não eram suas, preces que não eram seus. Ele sofreu todo o tempo falado. Foi humilhado por todos, motivo de deboche de muitos. Foi cruelmente açoitado, a ponto de destroçar sua carne, e a marca de seu sangue ficava por onde ele passava. Mesmo sem força, ele foi obrigado a levar aquela cruz, a qual ele não aguentava. Seus pés se arrastavam, e de instante em instante, ele caía com o peso da cruz nas suas costas. Durante todo esse caminho, sendo chicoteado, subiu o monte inteiro com peso sobre-humano, pois se encontrava fraco devido ao açoite. E como se isso não bastasse, esticou seus braços e pés e pegaram-no na cruz. A dor deveria ter sido insuportável, mas mesmo sabendo que ele não merecia aquela cruz, ele permaneceu quieto. Foi pela sua humildade e comunhão com o Pai que ele demonstrou amor incomparável. Ao assumir a natureza humana, estava sujeito a cair em pecado. Todavia, não cometeu pecado algum. Se ele não